Hoje, integrantes da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, presidida pela deputada Bia Kicis, prestaram um minuto de silêncio em homenagem a Clesão. Eu vou pedir aos presentes um minuto de silêncio em homenagem ao Clériston Pereira da Cunha, que morreu ontem na Papuda, um preso político que não cometeu nenhum crime e que foi preso ontem, apesar de tantos avisos dos médicos e da autorização do pedido do Ministério Público para que ele fosse solto, uma pessoa com comorbidades. Então, eu vou pedir um minuto de silêncio. E aí, Silvia, a gente acompanhou um minuto de silêncio aí na Comissão de Fiscalização Financeira, comandada aí pela Bia Kicis. Já que estamos falando de silêncio, falamos do silêncio do presidente Lula, dos ministros, do ministro dos Direitos Humanos e de boa parte da imprensa em relação a esse caso. É vergonhoso, né, Silvio? Paula, esse é aquele silêncio que grita, ele é ensurdecedor, né? Porque hoje era um dia para o Brasil, em condições normais, acordar comovido. Hoje é um dia de comoção. Há um cadáver relacionado ao dia 8 de janeiro. Era um dos 800, 900, não sabemos mais nem quantos, esquecidos na Papuda. É mais uma pessoa que, ou melhor, para o Supremo Tribunal Federal era só mais uma pessoa. Mas para essa família, e nós mostramos agora há pouco o depoimento da mulher dele, e imagino como está nesse momento as filhas, eles estavam esperando o Clériston voltar para casa, cumprir a sua pena. Pena que nem ele conhecia, porque ele estava preso por muito mais tempo do que deveria numa prisão cautelar. Ele não tinha sido julgado nem condenado, não havia sentença. Então é uma situação que grita. E é disso que se trata. Hoje não é um dia de festa, hoje não é um dia para medalha, para condecoração. Hoje é um dia em que o Supremo Tribunal Federal deveria fazer uma reunião emergencial para decidir qual seria o destino de outros Clériston que talvez estejam na Papuda e, se forem mulheres, na colmeia. É isso que se espera. É isso que se espera de um juiz que tem uma das cadeiras, que ocupa uma das cadeiras na corte máxima, na instância máxima do judiciário recursal, aonde o brasileiro, depois inclusive se for condenado em instâncias inferiores, é lá, essa é a porta, a última porta a bater, porque eles são ou deveriam ser os guardiões da Carta Magna, os guardiões dos direitos civis, os guardiões da população, mas não são. Eles são os algozes neste momento. E eles não demonstram o mínimo de compaixão com a família enlutada. Não há uma palavra em relação aos integrantes do Poder Executivo, ministros, a bancada do PT, que é o partido do atual presidente da República, estão em silêncio, mas se manifestam com enorme celeridade e braveza quando se trata, por exemplo, da mulher de um preso. Esse sim, preso condenado a 30 anos de cadeia por comandar uma facção criminosa no Amazonas. Aí sim, eles saem, inclusive com algum grau de revolta nas redes sociais. Agora não, agora nós acompanhamos o silêncio. E a vergonha da imprensa brasileira tradicional, da imprensa que hoje deveria estar estampando o rosto do Clériston na capa dos jornais, como um sinal, conforme o Augusto disse ontem aqui, de que basta, e está certíssimo. Esse deveria ser o recado que a imprensa deveria passar, mas não, é um silêncio que grita, porque demonstra claramente que há uma falha moral permitida, hoje uma mazela moral permitida no Brasil quando se trata de questão ideológica. Porque essas pessoas, e a maioria não teve a devida individualização de conduta, não sabemos a materialidade que pesa contra cada um deles. Quem jogou uma pedra, e se jogou deve sim pagar por isso, deve pagar por isso, mas nós não sabemos. Não sabemos, alguém sabe? Todas, a lista inteira, a individualização de conduta,
Não, nós conhecemos penas altíssimas que chegam a 17 anos e pode ter certeza que essas penas não são aplicadas no Brasil para sequestradores, para traficantes, para assassinos. O Clériston não era um assassino. Não era. Então por que ele estava lá tanto tempo e por que ele foi esquecido lá, mesmo com um alerta da Procuradoria-Geral da República? E o relator desse caso é egresso do Ministério Público, ingressou em 1991 no Ministério Público de São Paulo. Os advogados alertaram a exaustão, porque há mais casos similares de pessoas que não podem estar lá porque são portadoras de comorbidades ou porque tem do lado de fora daquela cela pessoas que dependem da vida delas porque são cuidadoras, por exemplo, são avós, são avós. Repito e vou repetir quantas vezes for necessário. Quem cometeu qualquer crime de baderna ou depredação, vândalos, bagunça, como disse o ministro da Defesa José Múcio Monteiro, talvez uma das mentes sóbrias em relação a esse caso no governo, que paguem, que sejam punidos, mas só por isso. Não por penas duríssimas e muito menos por cautelares alongadas e elásticas que estão à revelia do devido processo legal. Aliás, nessa hora eu me lembro do ministro Gilmar Mendes, que disse durante a Lava Jato que prisões nesses moldes eram tortura. Estaria o senhor Clériston Pereira submetido à tortura nesse momento na Papuda? Essa é uma resposta que a história vai responder, enquanto muita gente está em silêncio hoje. Pessoas que talvez tenham essa resposta.